Pintando essa marinha a óleo, veremos como criar os efeitos de profundidade e de relevo. Trabalharemos simultaneamente os efeitos de perspectiva espacial e atmosférica. Veja como todos os elementos da paisagem aparecem em perspectiva. A sua tonalidade muda à medida que se distanciam. E, ao mesmo tempo, eles também perdem definição. Note como as cores dos primeiros planos são de um preto acinzentado e como elas se misturam e se tornam mais cinza. Vamos começar a elaborar com o carvão. Como já escolhemos uma medida adequada para este tema, podemos realizar o esboço medindo os elementos e situando-os sobre a tela. Deste modo, não teremos problemas com as distâncias. Situe os dois primeiros barcos no primeiro plano. Saiba que nessa área você deve marcar o lugar dos outros barcos com uma sucessão de traços horizontais. Cada vez mais próximos e menores. Faça a mesma coisa com as árvores do outro lado. Bom, agora fixe o desenho com aerossol. Utilize o suficiente para que depois o carvão não se misture com as tintas. Cuidado, porque está ventando. Pinte sem se preocupar. Sempre é possível retificar. Você pode diluir a tinta diretamente sobre a tela. Muito bem. À medida que nos aproximamos, a cor da água deve ficar mais viva e menos cinza. Para o céu, Maria deve proceder da mesma maneira que ao pintar a água, ou seja, cobrindo totalmente a cor da tela. Agora, acrescentaremos um pouco de ocre e azul e obteremos um verde acinzentado para pintar a vegetação ao fundo. Não elimine essas pequenas manchas que vão aparecendo. Isso. Para a vegetação que está em primeiro plano, ao invés de colocar o ocre, utilize o amarelo, pois assim o verde será mais vibrante e dará a impressão de que as árvores estão mais próximas. Acrescente um pouco de branco a esse violeta para matizar, e como resultado teremos a cor dos elementos do fundo. Assim, não cubra completamente. É apenas para dar uma ideia. Isso, muito bom. Pinte com pinceladas rápidas, sem insistir.
Bem, agora use o branco para os barcos que estão nos primeiros planos. Eles devem ser mais detalhados que os demais. Nesses primeiros planos, devemos seguir a forma de uma maneira mais precisa, mais desenhada. Para pintar os reflexos, é indispensável considerar o conjunto, sem se perder em detalhes. Os reflexos são nada mais do que a projeção dos objetos, só que um pouco deformados. Para as sombras dos barcos, é preciso seguir o movimento das marolas. Indique sobre a água os reflexos verticais de alguns mastros. Faça somente um esboço. Agora, para os reflexos brancos, pegue um branco bem puro. Empaste de modo que a tinta deslize. Isso. Dessa forma, não arrastando a tinta que está embaixo. Para finalizar, daremos um pouco de atmosfera ao fundo, golpeando-o ligeiramente com o pano e fundindo os tons com o dedo, de maneira delicada e sem insistir. A ideia é criar um pouco de confusão no fundo para reforçar a impressão de distância. Vamos pintar um nu feminino. Isso nos permitirá estudar como os jogos de luz podem modificar as cores da pele. Vamos escolher a pose da modelo pensando em uma odalisca. Para criar os reflexos azuis sobre o corpo, vamos projetar uma luz colorida bem forte sobre o muro azul do fundo. Assim, essa luz se refletirá sobre a modelo. Comece a desenhar a cabeça com o carvão. Use todo o tempo disponível, pois ele deve ser extremamente preciso. Preste atenção nas medidas. O desenho deve caber na folha. Marque todas as linhas do corpo, da cabeça à ponta dos pés. Desenhe as pregas do tecido.
as dobras de cima. Sobre uma tela branca, sempre devemos realçar a tonalidade uns 30% a mais do que a tonalidade normal do corpo. A cor que você tem aqui vai servir. Acrescente tinta. Misture agora, com a cor que você já tinha, o vermelho inglês e o branco, para criar a cor do lençol. Que é o plano intermediário entre o fundo e o nu. Agora pinte a madeira com uma mistura de cores quentes. Para a cor de base da almofada verde, vamos utilizar uma mistura anterior com um pouco de azul e um pouco de verde claro. Para pintar a almofada mais escura, usaremos um carmim e o vermelho inglês. Vamos compor a cor mais escura da pele com siena queimada, siena escuro e branco. Comece pelas regiões mais escuras. Para pintar a pele nas zonas de luz, é necessário um tom mais claro. Observe, se eu ponho um pouco sobre a sua pele, a cor será a mesma. Se o pincel estiver muito sujo pelo uso de uma cor escura, limpe-o com um pano. Modele com um pincel. Deixe essa parte, você fará depois. E agora, os reflexos. Coloque a tinta com este pincel, que tem a forma de um leque. Cuidado! Não pressione muito, pois a tinta que está embaixo ainda não está seca. As cores dos reflexos que Maria está colocando são dadas pela cortina vermelha. Ela filtra a luz que entra pela janela. E pelo azul da parede, que está iluminado artificialmente. Essa cor corresponde à cor refletida pela parede do fundo. Maria termina com alguns retoques. Com uma cor escura, ela atenua o vermelho da almofada, que está muito vivo, e também sublinha com uns poucos traços alguns pontos de apoio do corpo sobre o pano, acentuando assim os relevos.
Vamos pintar um retrato a óleo sobre um suporte texturizado. Antes veremos como se texturiza uma tela. Texturizar uma tela consiste em criar um fundo com uma matéria determinada. Nós usaremos tinta plástica branca e pó de mármore. E o que obteremos com isso? Bem, isso nos dará uma superfície texturizada que permitirá uma adesão diferente e sobre a qual poderemos trabalhar com grandes camadas. E é possível texturizar outros materiais além da tela? Claro que sim. Podemos texturizar, por exemplo, cartões ou madeiras. Em seguida, vou preparar essa tela para que você veja como se faz. Porém, como é necessário deixar secar a camada de textura durante pelo menos 24 horas antes de iniciar o trabalho, você pintará o retrato sobre esta madeira que já está preparada. Agora que você já fez o esboço com um pincel, coloque as cores segundo a sua imaginação, sem realmente preocupar-se com o modelo. Pinte de maneira solta. Use pincéis grandes, já que os traços finos são rapidamente destruídos pela rugosidade do suporte. Acho que eu exagerei na camada de tinta. Ela está muito espessa. Não, não, não. Não está tão espessa assim. Mas se você quiser, pode raspar um pouco. No entanto, se você conserva esta espessura, será possível acrescentar empastes em outras zonas do desenho. Continue pintando como fazia antes. Mas não em tudo. Tente diferenciar cada zona. Estes empastes diferentes deverão destacar mais os elementos do retrato que os do desenho. As cores escolhidas por Maria para a luz e a sombra do rosto não são as habituais. Ela optou por acentuar os contrastes entre as cores quentes e frias. Se você preferir, também poderá usar cores mais suaves.
Preste atenção no contorno do personagem ao pintar o fundo. Agora vamos pintar um retrato a óleo sobre madeira, usando como modelo esta fotografia de uma mulher com seu filho. O suporte pode ser um compensado ou qualquer outro material que tenha superfície lisa. Agora vamos prepará-la com seladora e depois acrescentar uma mistura parecida com gesso. Faça uma camada. O gesso é um preparado que pode ser utilizado tanto para pintar a óleo como para pintar com acrílica. Serve para cobrir os poros da superfície. Deixe secar bem. E depois lixe com uma lixa fina. Em geral, daremos 2 mãos do preparado. Podemos criar um fundo colorido com a segunda mão, colocando pigmento no gesso. A terra de siena natural será conveniente para o retrato que vamos fazer. Colocaremos um pouco de água para que o pigmento se misture melhor com o preparado. Você deve pintar cobrindo todo o quadro de ponta a ponta. Assim, primeiro em uma direção e depois em sentido contrário. Verifique bem se essa demão está seca antes de lixar novamente. Bem, o suporte está pronto. Você pode começar. Desenhe os personagens, por exemplo, com lápis 3B. A escolha do lápis dependerá da textura do fundo estar mais ou menos abrasiva. Faça a cabeça um pouco maior. Como você começou pela cabeça, as suas proporções vão servir como referência para todos os outros elementos do quadro. Aqui existe uma grande praça que será utilizada como fundo. Indique a linha do horizonte com uma só pincelada, de modo que ela seja bem regular.
Em seguida, marque a silhueta das árvores e das casas. Indique o sombreado dos rostos com a mesma cor, para que tenha a mesma tonalidade do quadro. Não tenha medo. Mais tarde, vamos intervir aí em cima. Deixe uma linha branca de perfil para que o personagem não desapareça com o fundo. O mesmo azul servirá para pintar a vestimenta da mãe e também as listras da roupa da criança. Torne a trabalhar o cabelo utilizando a mesma gama de cores. Quando chegar na testa, seja bem preciso. Pinte ao redor da orelha. O azul pálido do céu vai clarear a tela e realçar as outras cores por contraste. Ponha um pouco de óleo de linhaça na tinta. Isso fará com que ela se espalhe melhor. Não deixe branco entre as ranhuras. Dê alguns toques claros para matizar a cor da pele. Crie o olhar dos personagens definindo as pupilas. Cuidado! Você deve ser muito preciso ao pintar os olhos. Bem, ainda faltam alguns toques para dar cor às árvores e às casas em cima do horizonte. Agora você pode enriquecer a vastidão do campo com alguns toques luminosos. Essas cores que contrastam com a cor dominante darão relevo à paisagem.